Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Documento 10, 27 de setembro de 1917, Fátima. Interrogatórios videntes Lúcia, Francisco e Jacinta. E a Maria Rosa, mãe de Lúcia, feito pelo Dr. Manuel Nunes Formigão, a quando de sua segunda visita à cova da Iria, no intuito de completar as impressões colhidas no dia 13 de setembro de 1917. Há aqui uma nota sobre Maria Rosa, que mais ao fundo diz: mãe da Lúcia, nasceu na Perulheira, freguesia de Samamede, Conselho da Batalha, a 6 de julho de 1869 e faleceu em Aljustrel a 16 de julho de 1942. Depois estamos acerca aqui do padre, do Dr. Manuel Nunes Formigão, que nasceu em Tomar a 1 de janeiro de 1883, foi professor do seminário e do Liceu de Santarém. Em 1922 foi nomeado por Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, membro da Comissão Canônica para o estudo dos acontecimentos de Fátima, sendo autor do relatório apresentado a Dom José em 1930. Em 1926, fundou a Congregação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima. Faleceu em Fátima a 30 de janeiro de 1958. Realmente, este Dr. Manuel Nunes Formigão, este padre, vai ter uma grande ajuda, vai ser uma grande presença nos acontecimentos de Fátima. Vai acompanhar durante muito tempo os pastorinhos e a própria Lúcia, quando ela vai depois para o convento. Ele vai ser uma presença sempre muito marcante. E vamos perceber isto depois, à medida, talvez, destes documentos que eu ainda estou a ler completamente convosco. E estou a ler pela primeira vez. Por isso, eu acho que este Dr. Manuel Nunes Formigão ainda vai nos acompanhar por várias vezes em vários documentos. Mas, continuando. No intuito de completar as impressões colhidas no dia 13 do corrente mês de setembro e habilitar-me com os elementos indispensáveis para fundamentar um juízo, tanto quanto possível, acertado acerca dos acontecimentos que nos últimos 5 meses se têm desenrolado a 3 km ao sul da aldeia de Fátima, no local denominado Cova da Iria, fui pela segunda vez, na quinta-feira última 27, àquela pitoresca aldeia, graciosamente alcandorada num dos contrafortes da majestosa Serra de Aire. Eram 3 horas da tarde, quando me apeei do trem que de Torres Novas me conduzira por Vila Nova de Orém, à humilde povoação, cujo nome é hoje pronunciado como uma esperança fagueira, de bênçãos e graças celestes por dezenas de milhares de lábios de um extremo ao outro de Portugal. Então, aqui o Dr. Formigão já diz que, de uma forma bastante positiva, que há aqui qualquer coisa de importante, que ele precisa estudar, que ele precisa ver, porque por várias pessoas e por milhares de lábios, como aqui ele diz, dezenas de milhares de lábios, já há graça, já há bênçãos que estão a ser esperança. Por isso ele quer ver, ele quer saber de uma maneira pessoal o que é que está a acontecer aqui. E então, continuando. O reverendo pároco, a quem logo procurei, não estava em casa. Tinha saído para fora da freguesia e só à noite devia voltar. Pesaroso por não poder trocar algumas palavras com ele e sobre o assunto que ali me levava, resolvi ir à casa das crianças que se dizem favorecidas com aparições da Virgem Santíssima e ouvir da boca delas a narração pormenorizada dos estranhos sucessos cuja notícia tem atraído dia a dia a Fátima
um sem número de pessoas de todas as classes e condições sociais. À distância de 2 quilómetros da igreja paroquial e do presbitério, num insignificante lugarejo chamado Aljustrel, pertencente à freguesia, ficam situadas, perto de uma de outra, as modestas habitações das famílias dos videntes. As 2 crianças mais novas estavam ausentes. Dirigi-me à casa da mais velha, onde a mãe me convidou a entrar e a sentar-me. Convite a que acedi. A uma pergunta minha sobre o paradeiro da filha que eu procurava, respondeu-me que ela andava a vindimar numa pequena propriedade que lhe pertencia e que ficava a 2 quilómetros distante. Alguém se prestou logo a ir chamá-la, de ordem da mãe. Entretanto, as 2 crianças mais novas que tinham regressado do campo, sabendo pelos vizinhos que eu lhes desejava falar, vieram ter comigo. Eram 2 irmãos, um menino e uma menina. Chegou primeiro a menina, chama-se Jacinta de Jesus, tem 7 anos de idade e é filha de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus. Bastante alta para a sua idade, um pouco delgada, sem se poder dizer magra, de rosto bem proporcionado, tez morena, modestamente vestida e deixando-lhe a saia até à altura dos artelhos. O seu aspecto é de uma criança saudável, acusando perfeita normalidade no seu todo físico e moral. Surpreendida com a presença de pessoas estranhas que me tinham acompanhado e que não esperava encontrar, a princípio mostra um grande embaraço, respondendo por monossílabos e num tom de voz quase imperceptível às perguntas que lhe dirijo. Momentos depois aparece o irmão, um rapaz de 9 anos de idade, que entra com um certo desembaraço no quarto onde estávamos, conservando o barrete na cabeça. De certo que por não se lembrar de que o devia tirar. Um sinal que a irmã lhe fez para se descobrir não foi percebido por ele. Convidei-o a sentar-se numa cadeira ao meu lado, obedecendo imediatamente, sem nenhuma relutância. Principiei, sem demora, a interrogá-lo sobre o que tinha visto e ouvido desde maio último na cova de Iria, no dia 13 de cada mês, durante o tempo da aparição. Estabeleceu-se entre mim e ele o curto diálogo que segue. Interessante este momento em que a Jacinta, a irmã, pede para ele dar-lhe assim um sinal para ele tirar o barrete, mas Francisco talvez nunca, nem se percebeu de que tinha que tirar o que tinha na cabeça, como era de respeito por estar na presença talvez de um bispo, de um padre. E é interessante que estas crianças realmente mostram sempre muita humildade. Eles prontamente querem responder, não têm medo das perguntas. Apesar da timidez, como da Jacinta, eles podiam ser crianças que fossem relutantes a responder ou que já estivessem cheias de tantos interrogatórios, mas o que eu percebo nestas crianças é que é como se elas assumissem essa missão de responder às perguntas como dever, porque precisavam cada vez mais que todos soubessem que Nossa Senhora estava ali, que Nossa Senhora aparecia lá, e era por um motivo muito especial, e que as pessoas deviam, especialmente os padres, as pessoas da Igreja Católica deviam prestar atenção nisso. Era um assunto importante, especialmente para quem os buscasse conhecer a verdade. Então, vamos ver o diálogo que ele teve com Francisco. O que é que tens visto na cova de Iria nos últimos meses? Tenho visto Nossa Senhora. Onde aparece ela? Em cima de uma carrasqueira. Aparece de repente ou tu vê-la vir de alguma parte? Continuando aqui. Vejo-a vir do lado onde nasce o sol e colocar-se sobre a carrasqueira. Sempre do lado de onde nasce o sol, como já disse em vídeo anterior, que nasce sempre do lado nascente. Vem devagar ou depressa? Vem sempre depressa. Ouves o que ela diz a Lúcia? Não ouço. Falaste alguma vez com a senhora? Ela já te dirigiu palavra? Não, nunca lhe perguntei nada.
Fala só com a Lúcia. Para quem olha ela? Também para ti e para Jacinta ou só para a Lúcia? Olha para todos os três, mas olha durante mais tempo para a Lúcia. Jacinta, que andava a brincar na rua com outras crianças, vi-la sentar num banquinho ao pé de mim e submetia também a um interrogatório, conseguindo obter dela respostas completas e minuciosas como as do irmão. É interessante como a Jacinta, enquanto ele estava a interrogar o Francisco, a Jacinta, despreocupada, foi brincar com crianças na rua. Estas crianças demonstravam muita naturalidade. Continuavam a ser crianças, continuavam a brincar e estavam despreocupadas. Jacinta não estava preocupada com o que o Francisco fosse dizer, porque era tudo verdade. Então ela ia dizer, é verdade. Então o que o Francisco diria ou não diria, ela iria falar o mesmo. Ela não se preocupava com o que Francisco fosse dizer ou não dizer, porque cada um sabia e todos sabiam que o que viam era verdade. Continuando o diálogo que ele teve com a Jacinta. Tens visto Nossa Senhora no dia 13 de cada mês de maio para cá? Tenho visto. De onde é que ela vem? Vem do céu, do lado do sol. Como está vestida? Tem um vestido branco, enfeitado a ouro, e na cabeça tem um manto, também branco. Em volta da cintura há uma fita dourada, que desce até a orla do vestido. Usa botas ou sapatos? Não usa botas nem sapatos. Então tem só meias? Parece que tem meias, mas talvez os pés sejam tão brancos que pareçam trazer meias calçadas. De que cor são os cabelos? Não lhe veem os cabelos que estão cobertos com manto. Traz brincos nas orelhas? Não sei. Porque não se lhe veem também as orelhas? Qual é a posição das mãos? As mãos estão postas sobre o peito, com os dedos voltados para cima. As contas estão na mão direita ou na mão esquerda? Esta pergunta a criança responde primeiro que estavam na mão direita, mas em seguida, devido à insistência da minha parte, mostra-se perplexa e confusa, não sabendo precisar bem qual das suas mãos correspondia à mão com que a senhora segurava o rosário. O que é que a senhora recomendou a Lúcia com mais empenho? Mandou que rezássemos o terço todos os dias. E tu reza-lo? Rezo todos os dias com o Francisco e a Lúcia. Isto de braço direito, braço esquerdo, para uma criança, às vezes é complicado, porque também temos que pensar assim, tem o efeito espelho. O braço direito, o braço esquerdo, isto acaba por ser um pormenor. Eles estavam tão fixados no que a Nossa Senhora vinha pedir, e aquilo que ela vinha pedir é isto, mandar rezar o terço. E eles rezavam, sim, rezamos todos os dias. Meia hora depois de terminado o interrogatório de Jacinta, Jesus parece Lúcia de Jesus. Vinha, como disse, de uma pequena propriedade de sua família situada a 2 km de distância. Eu não tinha estado a vindimar. Mais alta e mais nutrida que as outras duas crianças, de tez mais clara, robusta e saudável, apresenta-se diante de mim com um desembaraço que contrasta singularmente com o acanhamento e timidez excessiva da Jacinta. Singelamente vestida como esta, a sua atitude não denota e o seu rosto não traduz nenhum sentimento de vaidade, nem de confusão. Sentando-se a um aceno meu, numa cadeira ao meu lado, presta-se de melhor vontade a ser interrogada sobre os acontecimentos de que ela é a principal protagonista, sem embargo de se sentir visivelmente fatigada e abatida, mercê das visitas incessantes que recebe e dos inquéritos repetidos e prolongados que é submetida. Filha de António dos Santos, de 50 anos de idade, e de Maria Rosa, de 48 anos, tem um irmão e 4 irmãs, todos mais velhos do que ela.
Maria, de 26 anos, já casada, Teresa, de 24, Manuel, de 22, Glória, de 20, Carolina, de 15. Completou 10 anos de idade em 22 de março do corrente ano. E aqui está as notas com todos os nascimentos das pessoas que foram faladas dos irmãos de Lúcia. Mas continuando. Tinha 8 anos quando fez a sua primeira comunhão. A mãe, tipo da mulher cristã e da boa dona de casa, entregue às lides domésticas. Procurou sempre inspirar aos filhos o santo temor de Deus e levá-los ao cumprimento de todos os seus deveres, morais e religiosos. Altamente preocupada com os sucessos que atraem em todo momento as atenções de milhares de pessoas para a sua própria habitação, até há pouco tempo ignorada do mundo. Nota-se desde logo que o seu espírito hesita, numa ansiedade inquieta, entre a esperança de que sua filha seja realmente privilegiada com a aparição da Virgem e o receio de que ela seja vítima de uma alucinação que lhe traga desgostos e cubra de ridículo toda a sua família. Há uma pergunta minha acerca da piedade da sua Lúcia. Responde que não lhe nota nada de extraordinário neste particular, vendo-a rezar da mesma forma e com o mesmo fervor que antes das aparições, exatamente como fazem as suas irmãs. Isto é interessante, que a mãe de Lúcia teve sempre muita hesitação em acreditar o que estava a acontecer. E durante muito tempo essa hesitação vai continuar porque ela tem medo que a filha esteja a ser enganada por uma falsa aparição. Então, a mãe dela, sendo muito católica, uma mulher que sempre quis levar os seus filhos no catolicismo correto, ela hesita por muito tempo, até depois, mesmo depois da morte do seu marido, mesmo quando a Lúcia vai depois para o convento, durante muito tempo, ela sempre tem aquele medo, aquele receio. E isto porquê? Porque quando as pessoas têm temor de Deus, quando as pessoas sabem que Deus é misericordioso, mas também é juiz, a verdade e a mentira podem traduzir em graça ou desgraça da alma. E ela, como boa católica, como mãe católica, que os filhos dela fossem todos para o céu, ela tinha medo. E é esse receio, esse justo receio de uma mãe, de ver a filha a ser enganada. Ou então, se ela era a Lúcia, pelos vistos, sempre rezava o terço. Talvez o que ela desconhecia, e depois nas memórias da irmã Lúcia ela vai dizer, muitas penitências que os pastorinhos faziam sem os pais saberem. Muitas penitências. Até mesmo uma corda que eles usavam à cintura e que os pais não sabiam. Por isso, muitas coisas eles ocultavam dos pais para fazer penitência. Talvez por causa disso, aos pais parecia que estava tudo normal. Mas eles mesmo muitas vezes deixavam de comer a merenda em sacrifício, em penitência, deixar de beber água. São coisas que eles faziam entre eles, no silêncio, como deve ser, todo aquele sacrifício que é agradável a Deus e que Deus deve louvar, e não os homens, e não a vontade humana, mas a vontade de Deus. Ou seja, nós fazemos sacrifícios ocultos que ninguém sabe. E isto aprendi muito com os pastorinhos. Nós podemos fazer sacrifícios que aos olhos dos outros não se sabe. Esses são os melhores sacrifícios que Deus quer. Deus quer aqueles sacrifícios que as pessoas ao nosso redor que não veem. E os pastorinhos vão fazer muito destes sacrifícios. Eu convido a todas que não conheçam que comecem a ler as primeiras memórias, as memórias da irmã Lúcia 1. E vão saber, e vão começar a ver o quanto podemos fazer sacrifícios, assim, pequenos sacrifícios, que aos olhos de outras pessoas quase passa despercebido, mas oferecemos no silêncio do nosso coração, sem ninguém saber.
E estes sacrifícios são aqueles mais agradáveis a Deus. Eu vou parar agora a reflexão deste documento 10, que é bastante extenso, neste ponto de meditação sobre o que é sacrifício. Aqueles sacrifícios que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos, crianças ainda, que eles conseguiram fazer, mesmo que aos olhos do mundo, estes sacrifícios não existiam. Aos olhos dos pais deles, dos familiares, eles pareciam iguais. Pareciam que estavam a viver exatamente da mesma maneira. Quando, na verdade, estes sacrifícios interiores que ninguém via, mas Deus via e Nossa Senhora sabia. Tanto sabia que, a dado momento, Nossa Senhora pediu para que eles não usassem a corda da cintura durante a noite, pois Nossa Senhora já estava contente com os sacrifícios que eles faziam durante o dia. E nós, adultos, diante da mensagem de Fátima que nos pede sacrifícios e penitências, que tipo de sacrifícios podemos oferecer de forma que ninguém ao nosso lado perceba? E seja só no silêncio do nosso coração. Deixar de beber um café, deixar de falar aquela palavra que gostaríamos de falar no nosso orgulho, mas nos calamos. Por amor a Deus. Perdoar uma ofensa quando queríamos retaliar de alguma maneira. Rezar no nosso coração diante de uma situação que julgamos não ser católica. Deixar de comer algo que gostaríamos de comer. Em sacrifício, em penitência, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, só Deus e Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.